Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos orar? Pai querido, estamos, Senhor, na tua presença para te agradecer por mais este dia, por poder estar aqui e mais uma vez, Senhor, ler o teu livro sagrado. Obrigado, Senhor. Obrigado por estar conosco, Senhor. Obrigado pelo seu amor, pela sua misericórdia, Pai. Obrigado, Senhor, pelo seu perdão, por perdoar os nossos pecados, Senhor. E agora te peço, mais uma vez, perdão, Senhor, por tudo que fiz de errado. E peço a Ti, Pai, que abençoe, que proteja e livre de todos os maus, dos perigos, Senhor. Todos os nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos irmãos em Cristo, os pastores. Proteja, Pai, cada um, Senhor. E te agradeço por tudo, Senhor, pelo alimento, pela salvação em Cristo Jesus, pela proteção. Obrigado, Senhor. E eu peço a Ti, Senhor, que nos ajude, nos dê entendimento e sabedoria e fique conosco, Senhor. Fique conosco e nos ajude na leitura, Pai. E eu peço a Ti, Senhor, que olhe por essas pessoas, Senhor, que ainda não te aceitaram, que ainda não te conhecem. Senhor, cuide dessas pessoas, Senhor. Dê o entendimento a elas, chame-as para que elas possam te aceitar como seu Senhor e Salvador. Senhor, fale com as pessoas, Senhor, que ainda não te aceitaram, para que te aceitem, Pai. Porque sabemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Senhor. Olha por cada um, Senhor, dessas pessoas. A gente sabe que é muito difícil, porque foram criados, ensinados num costume pagão, num costume errado. Não te conhece, mas quando conhecer o Senhor, vai te amar demais, assim como todos nós. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício na cruz. Obrigado por ter morrido por nós, por ter entregue a tua vida tão preciosa naquela cruz, para pagar os nossos pecados. Não os seus, porque o Senhor nunca teve, mas foi para pagar os nossos pecados. Pai, obrigado. Muito obrigado. Peço ao Senhor que abençoe e proteja cada um de nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gente, para quem ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, aceite. Fale com Ele. Fale alto. Fale, Senhor, eu aceito o Senhor como... Eu aceito o Senhor Jesus como o meu único Senhor e Salvador. Fale alto para Ele ouvir. Fale com Ele, Ele vai te ajudar. Fale. Ou vai lá para o seu quarto, fecha a porta e fala com Ele. Fala, Senhor, me ajuda, fala comigo, me dê entendimento, sabedoria. Ele vai dar entendimento e sabedoria. Pode ter certeza que sim. E depois a sua vida vai mudar de uma tal forma que não dá para explicar. Porque aí você vai ver o mundo de uma outra forma. Você já não faz mais parte, sabe? Você vive, óbvio, né? Vive nesse mundo, mas a gente não faz mais parte desse mundo. Porque o mundo tá uma podridão. O certo virou errado, o errado virou certo, tá tudo de ponta cabeça. Então, quando você aceitar o Senhor Jesus, você vai ver que você vai viver uma nova vida, você vai nascer de novo. Preste atenção nesse versículo que eu vou ler para vocês. Romanos, capítulo 10, o versículo 9 e até 11, tá? Ó, a saber,
Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido e nunca morrerá. Por quê? Porque nós vamos ter a vida eterna, nós vamos ressuscitar e ter a vida eterna com o nosso Deus para sempre. Que é a morte, quem mandou a morte foi o inimigo, né? O Senhor tinha avisado para não cair no pecado, mas infelizmente aconteceu, né? Então, gente, eu acho que eu não falei, né? Mas nós vamos continuar na leitura no livro de João, no capítulo 10, 11 e 12, tá? Então, vamos lá. Jesus, o pastor verdadeiro. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome. Aqui, gente, para você conhecer o Senhor Jesus, você tem que ler as Escrituras. Porque senão você não conhece, você não sabe direito o que aconteceu. E tá nas Escrituras, tá falando dele de Gênesis a Apocalipse. Tá? Porque antes eu conhecia, mas eu conhecia só de ouvir falar. E não era a verdade. Era coisas que o homem inventou e continuou deixando ele pregado numa cruz. Né? Não tá certo. Por quê? Porque o Senhor Jesus ele morreu na cruz mesmo por nossos pecados, para pagar a nossa culpa. Mas ele não está mais na cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo. Ele não está pregado na cruz. Então não tem que ter pregado numa cruz dizendo que é Jesus, porque não é. É ídolo. Ídolo o Senhor não gosta. O Senhor amaldiçoa. É uma abominação aos olhos do Senhor. Então não podemos adorar ídolos, gente. Não é eu que estou falando. Está escrito na Bíblia. Não fiquem bravos comigo. Porque eu sei que eu também ficava, sabe? Quando eu ouvia, eu também ficava brava. Mas é porque eu também não tinha entendimento, né? Fui ensinado daquele jeito e gostava, né? Adorava, não sabia que era pecado. Mas depois que eu descobri que o Senhor Jesus abriu meus olhos, eu descobri, agora não, eu adoro o nosso Deus único, vivo, que está no céu. Não tem ídolo, não tem estatueta, não tem nada. Ele está lá no céu e está no nosso coração e ele vai voltar e vai levar nós com ele. Vamos ressuscitar. Quem estiver morto em Jesus vai ressuscitar. E quem estiver vivo vai ganhar um corpo glorificado, igualzinho do Senhor Jesus. Então, gente, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome. E ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão
pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Porque se nós conhecemos a verdade, nós lemos as Escrituras, nós aceitamos o Senhor como nosso Senhor, o único Senhor e Salvador, nós conhecemos o que Ele falou, o que Ele disse aqui na Sagrada Escritura, a gente sabe a voz dEle, quando Ele falar conosco. Agora, e nós não vamos seguir outros, de jeito nenhum, porque nós conhecemos a verdade. Entendeu? Então, não tem... É como as ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor. Se for uma outra pessoa, as ovelhinhas não vão conhecer, então não vai. Pode chamar, elas não vão, né? Não conhece. E assim somos nós somos as ovelhinhas do Senhor. Jesus, a porta. Então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achar comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Que coisa linda, né? Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha, ele deu a vida por nós. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor. E as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. O inimigo não se importa mesmo. Só o Senhor, né? Ele sim nos ama para fazer o que ele fez por nós. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ai, que lindo, né, gente? Como é bom ouvir isso, né? O Senhor Jesus falando, né? Olha que lindo. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Aleluia. E estou pronto. Gente, eu falei que nós íamos ler o livro de João. Tô ficando meia doidinha já. 10, 11 e 12. Acho que eu não falei, né? Mas é 10, 11 e 12 do livro de João, tá? Estou pronto para morrer por elas. Então, Jesus falou, eu estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Que essas ovelhas que não estavam neste curral eram os gentios, as pessoas que adoravam ídolos, que depois foi para o curral do Senhor. Estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também. E elas ouvirão a minha voz. Então, elas se tornarão um só rebanho, com um só pastor. Que lindo, Senhor. Obrigado pelas essas palavras maravilhosas, meu Deus. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade.
tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu pai me mandou fazer. Quando ouviu isto, o povo se dividiu outra vez. Muitos diziam: ele está dominado por um demônio, está louco. O que é que vocês escutam o que ele diz? Outros afirmavam: quem está dominado por um demônio não fala assim. Será que um demônio pode dar vista aos cegos? Não, claro que não, né? Faz é cegar mais ainda. Agora o povo rejeita Jesus. Era inverno e em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou: até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço, pelo poder do nome do meu Pai, falam a favor de mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Então ninguém tira nós das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém. Somos dele e ponto final. A partir da hora que você se entrega na mão do Senhor, você é dele e acabou. Então eles tornaram a pegar pedras para matar Jesus. E ele disse: eu fiz diante de vocês muitas coisas boas que o Pai me mandou fazer. Por causa de qual delas vocês querem me matar? Eles responderam: não é por causa de nenhuma coisa boa que queremos matá-lo, mas porque, ao dizer isso, você está blasfemando contra Deus, pois você, que é apenas um ser humano, está se fazendo de Deus. Então Jesus afirmou: na lei de vocês está escrito que Deus disse: vocês são deuses. Sabemos que as escrituras sagradas sempre dizem a verdade. E sabemos que, de fato, Deus chamou de deuses aqueles que receberam a sua mensagem. Quanto a mim, o Pai me escolheu e me enviou ao mundo. Então, por que vocês dizem que blasfemo contra Deus, quando afirmo que sou filho dele? Se não faço o que o meu Pai manda, não creiam em mim. Se não faço o que o meu Pai manda, não creiam em mim. Mas se eu faço e vocês não creem em mim, então creiam pelo menos nas coisas que faço. E isso para que vocês fiquem sabendo de uma vez por todas que o Pai vive em mim e que eu vivo no Pai. A essa altura tentaram novamente prendê-lo, mas Jesus escapou das mãos deles. Ele voltou de novo para o lado leste do rio Jordão. Foi para o lugar onde João Batista tinha batizado antes e ficou lá. E muita gente ia vê-lo dizendo: João não fez nenhum milagre, mas tudo o que ele disse
sobre Jesus é verdade. E naquele lugar, muita gente creu em Jesus. A morte de Lázaro. Agora o 11, tá? Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Mas eles disseram: Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas, e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado o Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos nós também, a fim de morrermos com o mestre. Esse Tomé é engraçado, né? Duvidava das coisas. Agora vamos junto, vamos morrer com ele, né? Jesus e a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem, por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que, mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. E Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus chora.
Depois de dizer isso, Marta foi e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular. Ele disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o ouviu, caiu aos pés dele e disse: se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? A ressurreição de Lázaro. Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: eu não lhe disse que, se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isto, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano e o seu rosto estava enrolado com pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. O plano para matar Jesus. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Mas algumas pessoas voltaram e contaram aos fariseus o que ele havia feito. Então os fariseus e os chefes dos sacerdotes se reuniram com o conselho superior e disseram: o que é que nós vamos fazer? Esse homem está fazendo muitos milagres. Se deixarmos que ele continue fazendo essas coisas, todos vão crer nele. Aí as autoridades romanas agirão contra nós e destruirão o templo e o nosso país. Então Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote, disse: vocês não sabem nada. Será que não entendem que para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo povo do que deixar que o país todo seja destruído? Naquele momento, Caifás não estava falando por si mesmo, mas, como ele era o grande sacerdote, naquele ano estava profetizando que Jesus ia morrer pela nação. Sem querer, ele profetizou, né? Sem querer ele, mas Deus usou a boca dele, né? Mas como ele era o grande sacerdote, naquele ano
estava profetizando que Jesus ia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus, que estão espalhados por toda parte. Então, daquele dia em diante, os líderes judeus fizeram planos para matar Jesus. Por isso, ele já não andava publicamente na Judéia, mas foi para uma região perto do deserto e a uma cidade chamada Efraim, e ficou ali com os seus discípulos. Faltava um pouco tempo para a festa da Páscoa. Muitos judeus foram a Jerusalém antes da festa para tomar parte na cerimônia de purificação. Eles procuravam Jesus e no pátio do templo perguntavam uns aos outros: o que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Será que ele vem à festa? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus queriam prender Jesus. Por isso tinham dado ordem para que, se alguém soubesse, contasse onde ele estava. Jesus em Betânia. Capítulo 12, tá, gente? 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: este perfume vale mais de 300 moedas. Vale mais de 300 moedas de prata. Porque não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Então Jesus respondeu: deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. O plano para matar Lázaro. Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia. Então foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado. Então os chefes dos sacerdotes resolveram matar Lázaro também, pois por causa dele muitos judeus estavam abandonando os seus líderes e crendo em Jesus. Jesus entra em Jerusalém. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o rei de Israel. Jesus procurou um jumentinho e o montou, como dizem as Escrituras Sagradas. Povo de Jerusalém, não tenha medo. Veja, aí vem o seu rei, montado num jumentinho. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso, mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele e também que era isso o que tinha acontecido.
A multidão que estava com Jesus quando ele havia chamado Lázaro para fora do túmulo e o tinha ressuscitado, espalhou a notícia do que tinha acontecido. E o povo foi encontrar-se com Jesus. Foi encontrar-se com Jesus, pois ficou sabendo que ele tinha feito esse milagre. Então os fariseus disseram uns aos outros: não estamos conseguindo nada. Vejam, todos estão indo com ele. Alguns não-judeus vão ver Jesus. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, na Galiléia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isso a André e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu: chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Ele tinha que morrer para ressuscitar e morrer por nossos pecados, né? E ressuscitar para ir voltar aos céus, né? Assunto aos céus. Então aqui, se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, se não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão, mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Então, gente, se você é muito apegado nessa vida aqui nesse mundo, não fique. Porque aqui não é a vida verdadeira. Aqui é uma passagem. A vida verdadeira vem depois com Jesus Cristo. Com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Jesus anuncia a sua morte. Jesus continuou: agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou dizer? Será que vou dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então, do céu veio uma voz que dizia: eu já a revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus. Mas ele disse: não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora de este mundo ser julgado. E aquele que manda nele será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele dizia isso para indicar de que maneira ia morrer. A multidão perguntou: a nossa lei diz que o Messias vai viver para sempre.
Como é que o Senhor diz que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: a luz estará com vocês ainda um pouco mais. Vivam a sua vida enquanto vocês têm essa luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que possam viver na luz. O povo não crê. Depois que Jesus disse isso, foi embora e se escondeu do povo. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam nele, para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías: Senhor, quem creu na nossa mensagem? E quem viu que era o Senhor que estava agindo? Não podiam crer, porque, como disse Isaías, Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles, para que não vejam e não entendam, e não se voltem para ele e sejam curados por ele. Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele. E essa profecia de Isaías foi 700 anos antes de Jesus nascer. Que bonito, né? No entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele para que os fariseus não os expulsassem da sinagoga. Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que de ser elogiados por Deus. Nossa, é assim mesmo, né? Nesse mundo aqui tá desse jeito. As palavras de Jesus julgam. Jesus disse bem alto: quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem crê em mim, crê não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê também vê também aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz para que quem crê em mim não fique na escuridão. Se alguém ouvir a minha mensagem e não a praticar, eu não o julgo, pois eu vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Quem me rejeita e não aceita a minha mensagem, já tem quem vai julgá-lo. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. Quando ele veio para salvar as pessoas, não foi para julgar, né? Mas agora, da próxima vez, aí já vem como juiz, né? Eu não tenho falado em meu próprio nome, mas o Pai que me enviou é quem me ordena o que devo dizer e anunciar. E eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna. O que eu digo é justamente aquilo que o Pai me mandou dizer. Obrigado, meu Deus, por mais essa leitura. Peço a Ti, Pai, que abençoe e proteja cada um de nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.